orando, alguns milagres, eles são assim mesmo, né? A gente precisa de orar mais insistência, mas Deus está presente. Pode ser algo instantâneo, pode ser algo que demore dias, ou até meses, ou até anos, mas o Senhor sabe. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Primeiro quero perguntar se você tomou seu café, um café aí com pão de queijo. Eu tomei café com a Regina, dei uns beijinhos, comi pão de queijo. Olha que bênção. Estou mais que abençoado. Pois é. E então, qual é a palavra para nós hoje? Qual é o tema, né? Eu até mandei para alguns grupos aí. Mas antes de falar isso, eu quero fazer uma reflexão com você aqui. A questão da produção da Bíblia. Olha que interessante. Eu estou lendo um livro. Ele fala muito sobre a questão o labor e a dificuldade das interpretações dos escribas, dos intérpretes, né? Aquele zelo na hora de interpretar, para não fugir do original, mas que seja uma palavra que se encaixe dentro daquele contexto. E às vezes nós pegamos as Bíblias e nem imaginamos o trabalho que foi feito por detrás, nos bastidores. Aproximadamente 1.600 anos para a formação da Bíblia. 1.600 anos para que você pudesse ter a Bíblia em suas mãos. Personagens como profetas, reis, sacerdotes, escribas, apóstolos, discípulos e outros milhares envolvidos na transmissão, na produção, na escrita da palavra do Senhor. Enfrentaram perseguições, prisões, martírios, até chegar em nossas mãos. Até que a Bíblia pudesse ser sua. Você fala, é minha Bíblia, eu posso comê-la dessa palavra, eu posso aprender. Então, olha só o trabalho oral, né, que foi passado verbalmente, os escritos originais, papiros e pergaminhos, 3 linguagens, ou, olha só, dialetos, o hebreu, o aramaico e o grego, né, então é o original hebreu, aramaico, grego. Depois a cópia manual, depois as primeiras traduções, depois a imprensa, até que se chegasse a imprensa hebraica. Então eu falei hebraico, aramaico e grego, e depois as revisões e novas traduções. É muito labor e trabalho para que a Bíblia fique fechada, não é? Pessoas morreram, eu imagino os copistas, né? Tudo manual, não existia imprensa, gente, não existia impressora para fazer isso. E aquele cuidado para não cometer erros, né? Aquele zelo pela palavra. Amém? Amém. E pessoas que deram a sua vida para que a Bíblia chegasse até a sua mão e você a deixasse fechada. Pastor, o João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, na época que ele traduziu a Bíblia, foi com muita luta e dificuldade. Mas ele só foi reconhecido o valor do trabalho depois da morte dele. Ele nem viu, né? Interessante. Nosso João Ferreira de Almeida, que nem... E aí a questão, né? Essa palavra aqui, ela não tem no português, mas eu preciso colocar de uma forma que os brasileiros possam entender, né? Como a Jaque citou, o verbo tabernacular, que não existe tabernacular no português. E muitos outros. É muito trabalho para que nós simplesmente a deixemos fechada. Deus quer falar e se revelar a você, a mim. Aleluia. Então todo esse trabalho ele não pode ser em vão. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu necessito, a minha alma deseja. Amém? Aleluia. Então lembre-se que foram necessários 1.600 anos. E tem mais. Trabalham os tradutores, trabalham até hoje, né? Então eu tenho a King James já atualizada, né? Então ela foi montada uma King James original que o rei James pediu, e depois ela ainda foi atualizada para que pudesse ser compreendida, né? Porque uma palavra mal interpretada ela pode comprometer o contexto. Quando você vê uma tradução lá em Filipenses que Jesus aniquilou-se a si mesmo,
essa tradução é ruim. Como se ele tivesse se matado. Mas ele se esvaziou. Amém? Está vendo como é que são alguns detalhes? E você precisa conhecer, eu preciso conhecer. Isso só vai acontecer quando eu sentar e abrir a palavra de Deus. Quando você fizer isso. Muita gente labutou para que você pudesse ler a Bíblia hoje. E você pode fazê-lo digitalmente ou escrito. Amém? Isso é só para a gente começar a entender a importância da palavra do Senhor para nós. E o desejo que Deus tem de tornar conhecido. Amém? Amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. E eu quero falar hoje sobre tipo de pessoa. Olha que interessante. Que Deus ama em comparação a tipo de pessoas que Deus detesta. Como assim Deus detesta? Por acaso Deus detesta alguém? Ele detesta pessoas com essa atitude. Amém? Amém? Amém. Se a gente pegar Hebreus 1:9, vai falar assim, olha: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A gente sabe que Hebreus é um livro que mostra, é um estilo de pregação para provar que Jesus é Deus. Tá? Hebreus 1:9. Todo Hebreus, todo livro ele tem esse propósito, né, de pregação. Você vê que não é uma carta paulina, por exemplo, onde Paulo se apresenta, embora nós ainda achamos que Paulo é um escritor, mas aqui fala de Jesus, né? Então Hebreus, ele quer mostrar que Jesus é Deus e fala: amaste a justiça, no versículo 9, odiaste a iniquidade. Por causa disso Deus, o teu Deus, te ungiu, separou com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, o que Deus vai amar? Eu já consigo separar sem nós entrarmos nos pormenores. Primeiro, aquele que ama a justiça. Primeira coisa, Deus ama aquele que ama a justiça. Amém? Amém. E Deus odeia aquele que ama a injustiça. O contrário é verdade, né? E no final dessa ministração, nós temos que nos colocar assim: de que lado é que eu estou? Que lado é que eu estou? Será que Deus me ama ou Deus me detesta, né? E te ungiu. Você odeia a iniquidade, você ama a justiça e você odeia a iniquidade. Então Deus te ama. É isso. Essa é a primeira classificação. Se nós vamos colocar dentro desses grupos. Por isso que Deus te ungiu, te escolheu Jesus e nos escolheu também, mais do que as outras, mais do que as outras pessoas, né? Então, é interessante a gente entender isso, que Deus ama aquele que ama a justiça. Amém. Amém? E Deus detesta, odeia aquele que ama a iniquidade. Então dá para a gente fazer essa separação. E nós vamos pegar alguns tipos de pessoas com as suas atitudes, pessoas que mentem, pessoas que falam mal, denigram a imagem de alguém, levantam falso testemunho. E muitas vezes nós achamos assim: não, mas eu não faço isso porque a gente acha que é uma escala maior. Não, mas são aquelas pessoas que mentem todo dia, são aquelas pessoas que são injustas todo. Não. A questão da escala, ou da quantidade, ou do tamanho, claro que ela é importante, mas o pior de tudo isso é você afrontar Deus. Por exemplo, os orgulhosos afrontam Deus. Então esse é o grande problema, de você afrontar Deus. E você ir contra a sua natureza, independente da escala. Em qual sentido, ou da proporção? A pessoa que mente todo dia e a pessoa que mente eventualmente, todos estão contra a natureza de Deus. Porque às vezes a gente pode pensar: não, só quem mente todo dia que é o problema. Não. Tudo que vai contra a natureza de Deus é problema. Olha aí,
colocado sobre o jugo, ou o jugo da justiça de Deus. Lembre-se que Deus tem aversão ao pecado e à injustiça, e que Deus deseja que todos nós nos arrependamos. Amém? Então tudo que for contra Deus, Deus detesta, odeia, ou pior, abomina, né? Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Provérbios 3:32. Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 32. Posso ler? Presta atenção, porque o Senhor, Ele detesta o perverso. Tá bom? Porém, ao justo, Ele trata como seu grande amigo. Deus detesta o perverso, mas o justo é seu amigo. Olha aí. Nossa, também trata com intimidade. O trata com intimidade. Quer Deus te tratar com intimidade. É muito bom. Deus só vai tratar com intimidade aquele que Ele ama. Amém. Provérbios 6, 16. Esse foi o versículo que me ajudou a montar o título, né, dessa administração, que é tipo de pessoas que Deus ama, tipo de pessoas que Deus detesta. Provérbios 6,16, olha que interessante essa passagem. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, tá? 7 atitudes que Ele detesta. Ou algumas traduções, abomina, que é pior. Eu entendo que é pior. Então vamos lá, vamos ver o que Deus odeia e também que Ele detesta. 17. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. 18. O coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. 19. Testemunha falsa, que espalha difamações. E o que ele abomina? Aquele que provoca contendas entre irmãos. Isso é chamado de paralelismo progressivo. O autor, olha que interessante, ele vai colocando as coisas no paralelismo progressivo até chegar no topo. Deus detesta, odeia a 6, a 7, mas a 7ª Ele abomina. Ou seja, o que eu entendo é que a 7ª é pior. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos é pior. Deus vai detestar os 7 pontos que nós colocamos. O 7º Ele abomina. Paralelismo progressivo. Divisão, gente. O que provoca contendas, discórdia, é divisão. Por quê? Porque aquele que provoca essas coisas pode minar uma igreja, não é? O que provoca divisão, aquele que incendeia essas, ou que provoca contendas, as discórdias, ele pode apagar todo o ministério. Então Deus abomina. Paralelismo progressivo. É como se fosse piorando a cada passo. Olhos arrogantes, misericórdia. Você quer ver uma coisa aqui nos dias atuais? E você sabe com quem você está falando? Quando alguém levantar essa frase, Deus odeia aquela pessoa.
Você sabe com quem você está falando? Usa cargos, né, pastor, para diminuir as pessoas. Usa os cargos. Abuso de autoridade. Língua mentirosa. Isso é tão sério que o diabo é chamado de pai da mentira. Língua mentirosa. Como que o ser humano usa isso para escapar? Não é? Para desviar de uma disciplina, mente. Língua mentirosa é um problema. Deus porque o diabo é o pai da mentira. A pessoa que é mentirosa, ela mente tanto que chega um ponto ela acredita nas mentiras que ela está. É ou não é? Seria engraçado se não fosse trágico. A pessoa ela mente, e eu conheço pessoas que mentem tanto que quando está falando a verdade eu estou desconfiado. Você não pode, tudo que ela fala vai passar pelo seu crivo, pelo seu filtro. Vou validar. Que nós não sejamos pessoas detestáveis a Deus, então nós não podemos falar. Amém? Mãos que derramam sangue inocente. O que é derramar sangue inocente? É prejudicar uma pessoa. Pode ser até no grau de matá-la mesmo, né? De produzir alguma coisa que vai prejudicar aquela pessoa. Talvez eu esteja até aliviando a barra aqui, o eufemismo, né? Diminuindo. E chega também no nível de matar aquela pessoa. Olha só, derrama o sangue inocente. Tem alguma tradução diferente? Tem, pastor? Olha aí, ó. Para mim está igual. Todas estão iguais, derramam sangue inocente? Então Deus detesta pessoas que fazem isso. O que mais? Olha só, coração que maquina planos perversos, né? Aquela pessoa, enquanto você está acordando lá, tomando seu café para ir trabalhar, ela está pensando, como é que eu vou prejudicar alguém? Eu vou tomar pix de quem agora? Quem que eu vou prejudicar? Quem é que eu vou defraudar, retirar, tomar o que não é daquela pessoa, né? Deus detesta essa pessoa, ou pessoas, o tipo de pessoa. Pés que se apressam para fazer o mal, um anda do lado do outro. 19. A testemunha falsa que espalha difamações, né? Isso aqui é um grave problema também. Difamar é falar mal, tá? Não é defamar, viu gente? É difamar. Muitas pessoas falam defamar. É difamar. Às vezes é defumar, não é difamar. Falar mal da pessoa. E o que Deus abomina é aquele que provoca discórdia entre irmãos, tá? Então tudo isso é destrutivo, mas o sétimo é mais destrutivo ainda. Porque isso pode apagar ou acabar com uma grande congregação, por exemplo, e tantos outros problemas na família. Amém? Amém. Tem mais, pastor? Tem mais ensinamentos? Bastante. Se fosse você, ficava tranquilo aí. Provérbios 16, 5. Olha que bênção. Isso aqui é um... Como é que eu vou falar? É uma cacetada mesmo, né? Olha aí, 16, 5. Provérbios 16, 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É abominável. É evidente que não ficará sem a devida punição.
arrogante é que é prepotente. Ele não ficará sem a devida punição. Pessoas altivas, arrogantes, prepotentes, e acham que são dono da verdade. Essas pessoas não ficarão sem a devida punição. Porque Deus, a minha tradução está abomina, Deus detesta, Deus abomina. E o Provérbios 12, volta um pouquinho aí. 12, versículo 22, olha como é que está a minha tradução. 12, 22. Acharam? Amém. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. Olha isso aí. Deus tem ódio mortal da boca mentirosa. Deus tem ódio. Porém, se compraz imensamente com os que falam a verdade, ou agem fielmente, né? Tem uma tradução aqui, agem fielmente. Deus se compraz imensamente com os que falam a verdade. Deus tem algo maravilhoso de intimidade com a pessoa que fala a verdade, porque Ele é a verdade. Presta atenção, eu não sei se você entendeu já, mas Deus vai amar todo aquele que reflete os atributos que Ele é. Aleluia. Deus é amor, Deus vai amar aquele que ama. Deus é paz, nós vamos ler no Sermão da Montanha que Deus ama aqueles que promovem a paz. Deus é justiça, Deus vai amar aquelas pessoas que clamam e agem de acordo com a justiça, que odeiam a injustiça. Não é isso? Não é fácil de entender olhando o reflexo de Deus. Amém? E Deus vai odiar aquele que é contra a natureza dele. Por isso que Deus tem ódio mortal do pecado também. O Senhor tem ódio mortal dos mentirosos. Mas se compraz, eu ainda posso falar uma palavra aqui, eu que quero colocar, ele, não posso falar se rende, né? Deus se render, não vai pegar legal, mas ele ama bastante aquele que fala a verdade. Deus ama, é igual você pega o coração quebrantado e contrito, Deus se quebranta, essa é a palavra, diante de alguém que fala a verdade. Aquela pessoa que tudo que ela fala, você vê que ela fala com autoridade. Não é imagem de Cristo, não é Cristo, Ele não é assim. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é Jesus que é isso. E por isso que quando Jesus é batizado ali por João Batista, e nunca foi por arrependimento de pecado, o batismo de Jesus é totalmente diferente, onde há a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito. Veio um som, uma voz do céu: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E Deus precisa ter prazer de você também, de mim também. Amém? É isso. Todas essas palavras aqui de Provérbios tem que se encaixar em nós, para nós precisamos trabalhar em cima disso, falar a verdade. E tem pessoas que pegam, eu não sou bom nisso, viu? É fácil de me enganar, mas tem gente que você não passa para trás, que a pessoa faz a leitura do seu rosto, e a primeira coisa que eu faço, se eu estiver falando uma coisa que não é verdade, o meu olho já vira, porque a gente não consegue encarar, não é? E a gente não engana Deus. Pastor, pode falar. Nós combinamos que ele vai me ajudar na pregação. Os psicólogos forenses dizem que quando eles estão interrogando a pessoa e ela está contando mentira, o seu dela vira para a esquerda. Os psicólogos falam isso. Então já fica atento aí, vira para a esquerda. Então agora eu vou virar para a gente, você não vai mentir, criatura.
Amém? Nós precisamos. As pessoas têm que acreditar em nós, gente. Então, tem uma dívida, pelo amor de Deus, paga. Ah, por que? E nós somos ótimos em arrumar desculpa. Adão que o diga. Foi a mulher, não é? Não, Deus. Olha a diferença, Deus. Adão, se Adão, vou dar um tapa na cabeça dele. Deus, eu errei, me perdoa. Minha esposa não. Eu errei. O compromisso é comigo. Bater no peito seria mais diferente. Mas depois a gente acerta as contas, né? Vou chamar o Edinho para dar uma surra em Adão lá, que é o maior que a gente tem aqui. Amém. O que eu preciso fazer com tudo isso? Aplicar no dia de hoje. Toda palavra que é ministrada aqui no altar, você vai pensar como eu aplico hoje no ano 2026. Como que eu aplico? Eu não vou mentir. A gente tem que encarar, gente. Olha, se é para disciplinar, eu tenho que falar a verdade. Eu vou receber a disciplina, mas as pessoas vão confiar no pastor Evandro. Vão confiar em você. Amém? Nós temos que ser pessoas confiáveis, porque nós somos a imagem de Deus. Ou não? Aleluia. Ou será que nós não somos? Por isso que Deus te fez, para refletir quem Ele é. Exatamente na natureza dele, que não tem pecado. E nós sabemos que nós somos descendentes de Adão. Mas Adão não é a nossa referência, é Cristo. Amém? Todos somos criaturas, mas filho é aquele que é adotado por Deus, mediante a fé em Jesus. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós. O problema do orgulho é essa afronta a Deus. E não é uma falha de caráter, é uma falha de caráter, mas não é só isso não. O problema do orgulho é que afronta a Deus. E nós sabemos, Satanás, como que ele ludibriou 1/3 dos anjos com a sua mentira, e por causa do orgulho, afronta a natureza de Deus, ou afronta direta a soberania de Deus. Todo orgulhoso, ele afronta Deus. Não ficará impune. Claro que não. A arrogância terá sua punição. Agora, nós vamos falar do lado daquele que Deus ama, que somos nós da Missão Guarani. Amém? Deus nos ama. Onde que você se encaixa? Agora vamos ver. Honestidade. Honestidade, gente, é reflexo do caráter de Deus. A pessoa ser honesta. Vamos lá no Salmos. Livro de Salmos. Volta um pouquinho, a gente estava em Provérbios, né? Posso ouvir um amém? Amém. Então tá jóia. Então eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Senão vocês teriam que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Amém. Olha aí, versículo 1, Salmos 11. Salmos 11, versículo 5. Amém. Posso ler? Salmos 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Versículo 6. Sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Ó, vento caustigante é o que terão. Mas justo, versículo 7. Olha aí, justo é o Senhor. Ele ama a justiça. E os íntegros verão a sua face. Então, o ímpio é aquele que é contra a natureza de Deus, aquele que não se ajoelha diante de Deus, não se humilha diante de Deus. Esse é o ímpio. O justo somos nós, aqueles que se ajoelham, que se humilham, que amam a repreensão, né? Para o ímpio, o que vai acontecer? Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento caustigante.
Mas aquele que é justo, que é íntegro, que somos nós, verão a face dele. Glória a Deus. Está ótimo para começar 2026, não está? Aleluia. Salmos 147. Glória a Deus. Salmos 147, versículo 11. Olha aí. Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam a sua esperança em seu amor leal. A minha tradução acrescenta aqui, ó, e perene. Eu não sei se aqui vocês acrescentam alguma coisa a mais. O que é isso? Não se interrompe. O Senhor se agrada daqueles que o temem, daqueles que depositam a sua esperança em seu amor leal e perene, que dura para sempre. Deus ama pessoas assim, que o temem. Deus ama aqueles que o temem, que depositam a sua esperança em seu amor leal que não vai acabar. Você recebe amor de Deus quando você acorda, e você vai dormir com o amor de Deus, e você acorda com o amor de Deus, porque não acaba. Na segunda-feira também, pastor? Na segunda-feira também. Quem falou que segunda-feira é ruim? Você tem que parar com isso. Viu? Sextou, você tem que falar segundou. É mesmo, pastor? É. Tem filhos que odeiam a segunda, pastor? Tem gente que odeia a segunda, gente. E a segunda-feira é bom também. Né, Margarida? Todos os dias Deus criou, gente. Você acha que Adão e Eva, Deus não ia conversar com eles lá na viradinha da tarde? Ou você acha que a semana de Adão e Eva começava na terça? E tinha 2 domingos para adorar o Senhor mais tempo. Ah, mas na Nova Jerusalém não vai ter calendário e nem relógio. E outra coisa, e nem WhatsApp. Instagram. E nem Instagram, viu? E não vai ter segredo. Ô pastor José, eu quero contar um segredo para a senhora. Não, aqui não tem segredo não. Aqui é Nova Jerusalém, não tem segredo para ninguém. Não existe segredo. Não tem medo, não tem choro, né? É só alegria, amém? É o que Deus tem para nós. Mas, pastor, agora eu já vou encerrar aqui. Quero chamar o pessoal do louvor também. Isso aqui é importante, gente. Mateus, abre aí 5. Isso aqui, gente, é tão importante. Isso aqui eu separei isso aqui para falar para vocês, porque eu quero falar que eu me enquadro aqui, graças a Deus. É um exemplo só, não é para puxar a glória de forma alguma, porque toda a glória ao Senhor, mas desse tipo de pessoa que nós precisamos ser. E eu aprendi a ser assim. Mateus 5,9. Felizes os pacificadores, porque serão chamados felizes ou bem-aventurados os que trabalham pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ou, olha que tradução linda da palavra pacificadores, reconciliadores. Ou harmonizadores. Eu aprendi com o Evangelho a ser uma pessoa que promove paz. Mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa enfrentar e pode acontecer um atrito, conflito, mas para resolver o problema tudo bem. Mas nós não podemos ser pessoas que produzem o mal. São pessoas que têm que acabar com a violência, ou a discórdia, ou pessoas debatendo ali, brigando, você tem que chegar e colocar a paz.
Entende que você tem que procurar fazer ali. Você é aquele que vai promover a paz. As pessoas estão brigando, você vai pensar: poxa, o que eu vou fazer para que elas parem de brigar? Intermediadores, promotores da paz, reconciliadores, porque isso é o que Deus faz. Deus ama a paz. Jesus é o príncipe da paz. E reconciliar é o verbo que Deus conjuga todo dia em Cristo, para nós, nos reconciliando com Ele, não é? Amém. Embora o sacrifício de Jesus foi necessário uma única vez, mas Deus ama que as pessoas se reconciliem com Ele. E nós temos que ser pessoas assim também, reconciliadores, intermediadores, promotores da paz. Eu odeio conflito, aí já é a minha pessoa. Tem gente que já gosta de não levar desaforo para casa, né? Vai resolver. Tem gente que gosta de resolver o problema na hora. Eu não sou assim, mas eu sou aquele promotor da paz. Eu gosto de ter paz onde eu estou. Tanto é que tem projeto, tem muitas brigas, eu quero ficar longe. E eu trabalho bem em ambiente de paz. Eu levo a sério essa questão de ambiente. E eu entendo que Deus me colocou para promover a paz também. E você também. Amém. Pensa nisso, que Deus que é feliz aquela pessoa pacificadora. Pensa nisso. E outras bem-aventuranças a gente vai encontrar no Sermão da Montanha. Mas a prova é o Senhor destacar isso aqui. Filho de Deus é aquele que faz as mesmas coisas que Deus faz. Tanto é que Filipe, quando pergunta para Jesus onde está o Pai, Jesus vai falar assim: você não está vendo que eu faço o mesmo que Ele? Então que nós possamos estar à parte ou nesse conjunto de pessoas que Deus ama. Fique de pé no seu lugar, nós vamos estar orando. Pode aplaudir Jesus. Aplauda a Deus, é isso mesmo. Nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. O Senhor é fiel. E tudo isso que foi falado aqui, Pai, é tão importante para nós, sabe, assim, para nos dar uma orientação no início de ano aí, que está chegando, e muitas vezes nós tiramos pouco tempo para ler a Tua Palavra, e está errado, Senhor. Nós precisamos de ajuda, porque muitas vezes nós não temos vontade de vir para a escola dominical, e nem orar, e nem ler a Bíblia. Isso é tão ruim, Senhor, que o Senhor nos perdoe, sabe? Porque, olha, todo o trabalho que homens, mulheres, pessoas que viraram Marte tiveram, a labuta para que nós hoje possamos abrir a Bíblia e ler em casa, no sofá, até na cama deitado. Nós possamos valorizar a oração, o estudo bíblico da palavra, a palavra do Senhor que está escrita, muitas vezes escrita com sangue, Pai. Foram pessoas que foram usadas para a Tua glória. E tudo cuidado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia não se contradiz. Tudo bem que tem algumas coisas que podemos conversar sobre, mas não há contradição. A palavra do Senhor que nos norteia, que nós possamos abrir, e essas palavras, elas saltam para a nossa vida e fazem efeito e produzem frutos. Então nós chamamos, Deus. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, eu quero só, antes do louvor, ler aqui Miqueias 6,8. Olha só. Ó ser humano, Miqueias 6,8. Ó ser humano, Ele já te revelou o que é bom. Deus revelou. Olha o que Deus espera de nós hoje, nesse domingo. O que o Senhor exige de você, senão apenas que pratiques a justiça. Olha aí. Ames a misericórdia e a lealdade. E mais, para fechar, ande humildemente na companhia do teu Deus. Exige de ti, pratique a justiça. 1, pratique a justiça. Ame a misericórdia. 2, e a lealdade, junto. Andes
humildemente na companhia do teu Deus. 3 coisas que Deus espera de você hoje. Vamos louvar, vamos louvar. Feche os seus olhos. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir.